Olá pessoal, família Almeida. O negócio é o seguinte: a Bíblia diz que Deus é com o ungido dele. Quando Deus levanta um homem para governar uma nação, os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse coronavírus, que alguns dizem que foi desenvolvido em laboratório, segundo algumas informações de fonte fidedigna, não foi desenvolvido em laboratório, veio da própria natureza. Se esse vírus foi Deus que enviou para juízo, não tem nada nem ninguém que vai conseguir derrubar esse vírus. Mas se não for de Deus, mas foi assim, um vírus que surgiu naturalmente por negligência sanitária, por quebras de princípio, digo, com relação à natureza, né? Por exemplo, os chineses comem morcego, tomam chá de morcego, e come rato, come cachorro, enfim. Há uma teoria de que esse vírus saiu dessa imundícia aí, né? Mas isso aqui agora não vem ao caso. Então, o que eu creio? O que eu creio? Se foi Deus que enviou, não adianta. Vai ceifar muitas vidas. Se não foi Deus que enviou, mas que veio da natureza normal, consequência, como já disse, de quebras, né, de leis da natureza, uma coisa que veio naturalmente, aqui no Brasil, ele vai ser exterminado. E vou dizer mais, para mim, na minha fé, na minha opinião, já foi exterminado pelo próprio Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que confia nele não serão confundidos. E nós brasileiros, a maioria dos brasileiros, creem que Deus levantou Jair Messias Bolsonaro para arrumar a casa. Deus levantou este homem do baixo clero, um homem insignificante, mas que ganhou várias eleições como político, como vereador e como deputado. Deus levantou esse homem para governar a nossa nação. E Deus não é homem para que minta. Seria ridículo. Deus fazer isso e agora o abater a nossa nação. Então, o que eu creio é que Deus levantou sim o Jair Messias Bolsonaro para governar a nossa nação. E esse vírus já foi abatido pelos anjos de Deus. Foi abatido. E não existe oportunidade melhor para a esquerda de derrubar o Jair Messias Bolsonaro, derrubar esse governo que foi eleito pela maioria dos brasileiros, do que esta ocasião, do que essa situação. Então a coisa deixou de ser saúde pública, passou a ser, sim, política. Estamos vendo aí, só não vê quem não quer. Você pode perguntar a qualquer esquerda, ele está torcendo para que haja um caos. Qualquer esquerda está torcendo para que haja um caos. Os governadores, enfim, esses políticos da antiga política, esses políticos de esquerda, querem detonar o governo Bolsonaro, mas eles são tão aflitos e gananciosos por poder que eles atropelam a necessidade do povo, uso de hipocrisia e demagogia, dizendo em proteger a nação, fechando fronteira, fechando cidades, municípios. Está na cara que isso aí virou uma ação política para derrubar o governo. Está na cara. Só que eles não vão derrubar porque o Jair Messias Bolsonaro, ele é ungido do Senhor. E Deus o levantou para que governe esta nação. Então todos esses governadores, todos esses políticos que estão contra esse governo, estão indo contra a Deus. E esse vírus que fugiu do controle das grandes nações, está sendo abatido pelo Senhor Jesus e os seus anjos. Você pode ter plena convicção disso. Esse negócio de fechar todas as fronteiras do Brasil, o Brasil inteiro fechar, isso é ridículo. Ridículo. Só a mídia esquerdista, só gente que quer derrubar o governo, que não ama o país, que não são patriotas, para apoiar um negócio desse. Veja, a China, isso é muito simples.
Não precisa ser expert. A China que é comunista, a China que tem 2 bilhões de pessoas. Eu vos pergunto, ela fechou a fronteira? Ela fechou todas as cidades? Ela fechou todo o país, como querem fazer os nossos governadores aqui no Brasil? Não, ela não fez isso. Ela pegou o local, a cidade onde tinha o foco do problema, fechou as fronteiras, fechou tudo, fez a quarentena, cuidou do povo. Sou comunista, mas eles cuidaram do povo, cuidou do povo, né? E dominou a situação. Isso que é estratégia, isso que é, sabe? É muito fácil pensar nisso, é simples assim. É só seguir o exemplo da China. Onde é que tem o maior foco? Fecha. Põe o pessoal em quarentena. Agora, por que fechar o Brasil todo e colocar o Brasil todo em quarentena, sendo que tem várias cidades e estados no Brasil que não tem nem gripe? Lógico, tem gripe, né? A força de expressão. Que não tem esse vírus não tá lá. Para quê? Isso é uma intenção de quê? De fechar a fronteira, de fechar todo mundo, pôr todo mundo dentro de casa, acuado, como é próprio do comunismo. É próprio do comunismo isso, gente. Então, qual é a direção que Deus nos dá através do nosso líder maior? Que não são os pastores, é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, homem que Deus levantou e ungiu para governar essa nação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos voltar a trabalhar, que nós devemos voltar, que isso tudo aí está havendo um exagero. E lógico, ele não vai dizer isso não, mas é verdade, a gente sabe que há uma ação, o nosso já virou político. Então, quando ele falou assim, vamos fazer quarentena, ele deu uma ordem, nós obedecemos, fomos para a quarentena. Nós fomos para nossas casas. Nem todo mundo, né? Porque eu, por exemplo, que faço parte do serviço necessário dessa nação, como portaria e como profissional do transporte por aplicativo, foi lá dito isso no decreto, nós somos essenciais. Os farmacêuticos, os enfermeiros, os médicos e tantos outros atendentes estamos na linha de frente. E eu faço parte da classe que corre risco. Eu tenho 65 anos, faço em dezembro. E nem por isso eu estou acuado e com medo. Porque eu creio que sobre a minha vida está o sangue de Jesus, sobre a minha cabeça está o nome do Senhor Jeová, o Criador dos céus e da terra, que está sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, da minha esposa, dos meus parentes, daqueles que creem em Deus e sobre aqueles também que não creem em Deus, mas que são pessoas do bem, porque Deus não é Deus de denominação e nem é Deus de religiosa, Deus é Deus de toda a carne. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não pode ser frustrado. Obedecemos o nosso líder maior, fizemos a quarentena. O Brasil foi para dentro de casa e está tudo parado. Está tudo parado. Deixou de ser uma guerra contra o vírus, passou a ser uma guerra política. Isso está claro, está claro. Agora o nosso líder maior também mandou que nós voltemos a trabalhar e vamos obedecer. Nós vamos voltar a trabalhar sem nenhum medo. Sem medo nenhum, porque nós cremos que Deus está sobre esse homem ignorante, de fala pesada, que xinga e que enfrenta. Os políticos falam o que nós queremos ouvir, mas Bolsonaro fala o que nós queremos falar. É por isso que nós votamos nele. É por isso que nós, a maioria dos brasileiros, apoiamos Jair Messias Bolsonaro. Ninguém aqui é fanático por Jair Messias Bolsonaro, não. Nós somos fanáticos por Deus, nós somos fanáticos pela família. Os preceitos, os conceitos que ele defende são os que nós, a maioria da população, defende. Então cremos que Deus está sobre esse homem e que já deu a direção para ele. E essa direção que nós devemos seguir. Se nós ficarmos um mês, todo mundo para como está acontecendo, o Brasil vai entrar em caos. E é muito pior a crise financeira do que a saúde. Porque se não tiver dinheiro para a prefeitura, para os governos, se nós não tivermos emprego, se nós não tivermos grana, não vai ter SUS. Não vai ter SUS que dê suporte para os doentes mentais, para os deprimidos. Não vai ter ponte, terceira ponte, que segure o pessoal que vai querer se suicidar. O que enfraquece a imunidade é o medo.
E a Bíblia diz que o medo nos arma laço. Isso que a Bíblia diz. Não estou aqui minimizando o vírus, não. Lógico que não. Não estou fazendo isso, não. Mas acontece o seguinte: nós temos que crer na realidade. Essa é a realidade que nós estamos vendo aí no mundo. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos andar na verdade. E a verdade é Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos andar com a verdade. Se você tem a verdade no seu coração, nós não podemos ter medo, não. Não podemos ter medo. Então eu quero dizer para a minha família Almeida e a família Rocha que cremos sim que Deus levantou Jair Messias Bolsonaro e que ele é o líder da nação. E a Bíblia diz que Deus unge o líder. É o líder que Deus unge. E Deus dá a direção, é o líder. E Deus usa o povo. O Deus usa o povo. E geralmente Deus faz a vontade do povo, até às vezes, segundo a Bíblia, até mesmo contra a vontade dele. Mas Deus vê muito a vontade do povo. Se o povo amanhã virar o cabeção e quiser o comunismo no Brasil, Deus vai permitir sim. Porque Deus, ele respeita a vontade. Deus não é tirano, Deus não é ditador. Deus é livre e Deus quer a nossa liberdade. Deus quer o desejo do nosso coração. Então eu quero dizer para a família isso aí, que nós devemos confiar no Senhor e seguirmos o nosso líder. Ele diz isso, que nós devemos voltar ao trabalho, nós vamos voltar ao trabalho. Eu e tantos outros brasileiros. Não devemos ter medo disso, não. E é ignorância nossa, ignorância, nós pararmos o país e fazermos a vontade dos socialistas, dos comunistas. É isso que eles querem o caos da nossa nação. Porque assim eles derrubam o governo. Não existe oportunidade melhor do que essa que está acontecendo do vírus. Para eles criarem um caos na nação. E é bom que nós vemos aí quais são os traidores das nações, quais que foram eleitos nas costas, na onda de Bolsonaro, e agora eles começam a se rebelar e que se revelem ainda mais. Agora, se você é cristão, tem Espírito Santo no coração, certamente você está orando e buscando a Deus pela sua família. E certamente vocês não terão medo disso. Então essa é a minha palavra para o grupo da família. E temos que crer que Deus está no controle dessa nação, do mundo. É isso aí, Deus nos abençoe.